Joni Eareckson Tada, Elizabeth Elliot, Corrie ten Boom e você. O que essas mulheres têm em comum? Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente fala sobre um assunto que é difícil e delicado, mas que é um assunto muito necessário para que a gente compreenda o que o Senhor nos fala nesse lugar. A gente vai falar sobre sofrimento. Corrie ten Boom foi uma cristã que durante a Segunda Guerra Mundial recebeu judeus em sua casa e os protegeu contra o regime nazista. Ela os abrigou e ela acabou sendo presa conjuntamente com a sua família por conta disso. Corrie passou por muito sofrimento no campo de concentração, juntamente com a sua irmã. E ela ensinou a Corrie como ela poderia perseverar diante do sofrimento e agradecer ao Senhor até pelas coisas que nós enxergamos como ruins. Que o Senhor é um bom pai e cuida de nós, mesmo quando a gente não entende o propósito daquilo. Ao ponto da irmã de Corrie, Betsy, orar juntamente com a Corrie, agradecendo por piolhos. Você já se imaginou você orando, agradecendo ao Senhor por algo assim? Por piolhos. E bom, no final, elas acabaram descobrindo que com aqueles piolhos, os guardas não chegavam perto dos quartos. E assim, elas conseguiram, naquele lugar, falar do amor de Deus. Nesse momento, Corrie aprendeu uma lição preciosa, de que a providência do Senhor, ela está em todas as coisas, inclusive naquelas que são ruins, porque temos um Deus que é soberano sobre o sofrimento e poupa a gente até no poço mais profundo que a gente possa estar. Assim como Beth falava para Corrie, não há poço tão profundo que ele não possa alcançar. A história de Betsy e Corrie serviu para a glória de Deus. Naquele lugar, elas puderam testemunhar a respeito da sua fidelidade ao Senhor, perseverando em fé, testemunhando a Cristo. E, pela graça do Senhor, elas praticaram o amor de Cristo ao salvar tantos judeus da terrível morte que eles sofreriam pelo governo nazista. Isso nos lembra da história da Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot foi uma mulher piedosa no Senhor. Foi uma mulher que perseverou em fé também, que serviu a Deus com tudo o que ela tinha, tudo que o Senhor colocava em suas mãos. Aquela mulher multiplicava para a glória do Senhor. Tudo que ela tinha, ela servia a Deus. E Elizabeth Elliot tinha um lema que dizia: faça a próxima coisa. É um pensamento valioso e precioso para nós. Estado de sofrimento não é uma sentença final, de que a gente não deve prender o nosso coração nisso. E é sobre isso que eu quero falar. Como mulheres cristãs hoje em dia tem tantas armadilhas que o mundo está pregando sobre as nossas emoções. E o quanto que a gente deve dar valor às nossas emoções, e o quanto que a gente deve se apegar às nossas emoções. E muitas vezes isso tem colocado mulheres cristãs em prisões emocionais, em que a gente se afunda nas nossas emoções e não sai de lá. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a derramar nossas emoções diante de Deus, a submeter nossas emoções com a Bíblia, a muitas vezes rebater nossas emoções com a palavra do Senhor, fazer um autoexame, orando ao Senhor, para que Ele nos dê a capacidade de discernir se aquela emoção, ela é uma emoção de fato boa, e orar para que Cristo redima nossas emoções, porque o pecado, ele afetou completamente tudo ao nosso redor. E nosso coração. E o nosso coração é enganoso, como falou lá em Provérbios. As nossas emoções, elas também são afetadas por conta do pecado. Se eu submeter elas ao Senhor e buscando a santidade em cada uma delas, o sofrimento, ele não é um pecado. Ele é algo natural que vem por conta do pecado. Por conta da queda do homem, nós sofremos. O sofrimento é uma consequência por conta do nosso pecado. E muitas vezes pode ser consequência de pecados nossos. Mas o sofrimento em si não é um sentimento pecaminoso. Mas ele pode se tornar. Ele pode se tornar uma prisão e um lugar de escravidão. Então entender que faça a próxima coisa é a gente entender que a vida demanda da gente. De que a gente precisa dar conta. Elizabeth Elliot perdeu seu marido e ela acabou se vendo na situação de criar uma filha sozinha. O marido dela foi missionário, Jim Elliot. Se você não conhece a história, dê uma olhada, porque é uma história incrível de uma mulher que foi temente ao Senhor, de um homem que entregou sua vida em prol do Evangelho, morreu servindo a Cristo. E a Elizabeth Elliot se viu nessa situação nova, perdendo seu marido, e ela seguiu esse conselho da sua mãe de fazer a próxima coisa, de dar conta do que ela precisava fazer naquele dia e se preocupar com aquilo que o Senhor demandava dela naquele dia. Passar a cada dia o próprio mal. E não ansiar pelo amanhã e não se dar num mar de ansiedade diante do sofrimento. É difícil, né?
passar por esse tipo de sofrimento. Mas ela ainda assim não estagnou nisso. E isso é o mais incrível, isso que mostra como que os santos eles agem diante das dificuldades da vida. Devemos buscar glorificar a Deus, apontar para Cristo em tudo que a gente está fazendo e compreender que aquilo serve para a nossa santificação. Ele demanda da atenção da gente ter com o corpo de Cristo, do consolo que a gente deve prestar a irmãs passando por essas situações, a chorar com os que choram, orando eles de forma bíblica, uma bíblica tendo compaixão pelo seu sofrimento e orando, principalmente orando por aquela pessoa, ajudando da forma que você pode, e se necessário da forma financeira, ajudando com uma casa, com alguma coisa que a pessoa precise, dando uma lembrança, e ouvindo. Tiago fala para nós sermos prontos para ouvir, tardios para falar. Então, sendo ouvido para aquela pessoa, para que ela possa falar com você e você aconselhar ela, lembrando ela daquilo que traz esperança, confiança no Senhor, e como aplicar a palavra naquilo que ela está passando. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é fonte de vida eterna e ela que nos traz a verdadeira vida. Transforma o nosso coração, ela que transforma o nosso sofrimento, ela que transforma o nosso pensamento e renova o nosso pensamento, assim como fala lá em Romanos 12:2. A gente tem ouvido como mulheres, sobre esse assunto de uma forma muito mais psicológica e emocional do que de uma forma bíblica. Muito perigoso. Porque o sofrimento, ele é um campo frutífero, mesmo que isso pareça estranho. O sofrimento é um lugar da gente florescer no Senhor. Eu estava escutando a pregação do R.C. Sproul esses dias, e ele estava falando lá em Isaías 6, Deus ele é chamado de santo, santo, santo. Mas não de amor, 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 ou de misericórdia, misericórdia, misericórdia. Todos são atributos de Deus e fazem parte de quem o Senhor é. Mas ele é chamado de santo, santo, santo. E isso significa que a gente deve dar uma importância muito grande para a santidade. E, inclusive, a santidade no nosso sofrimento. Inclusive, em como que o nosso sofrimento coopera para a nossa santificação. Coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos um bom Pai, um bom Deus que cuida da gente. Ele se importa com os nossos sofrimentos. Ele se importa com aquilo que você sente, ele se importa com aquilo que acontece e ele é soberano para aquele sofrimento. Consolo no Senhor, nós temos um Deus verdadeiro, forte. O Senhor dos exércitos é o nosso Senhor, e que é o nosso Deus, ele que é o Senhor dos exércitos, é ele que manda a batalha e ao mesmo tempo é ele que nos ajuda dentro dela. Assim como a história de Jó, que sofreu, foi provado pelo Senhor e que foi moldado nessa situação ao ponto dele falar: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço. Ele conheceu a Deus de fato dentro do sofrimento. Quantas vezes não é assim que acontece? Quantas vezes a gente não escuta histórias de crentes que eles foram convertidos no meio do sofrimento, no meio da dor, e passaram por situações assim, amargas, para que o orgulho fosse removido dos seus corações, para que a dureza fosse tirada e para que eles enxergassem finalmente a Cristo. É no sofrimento que a nossa teologia é testada. Em meio ao sofrimento, que a nossa fidelidade ao Senhor, ela é provada. E cada sofrimento é um chamado para sermos mais parecidos com Cristo. O único que quer nos trazer desespero em meio ao sofrimento, que quer nos aprisionar em ansiedade e fazer com que a gente mergulhe nisso, é Satanás. Porque a vontade do Senhor é que eu me apegue a Ele, é que eu permaneça firme em fé, é que eu me apegue à Sua palavra, é que eu rebata a minha ansiedade com a Sua palavra. Então, a vontade de Satanás é que a gente se desespere, que a gente perca o controle, não creia nas promessas de Deus, que a gente não creia que há um Deus soberano que mandou aquele sofrimento, mas que Ele não perde o controle, de que Ele é o nosso Deus, de que a gente tem segurança eterna em Cristo Jesus e de que aquele sofrimento na vida do crente, ele serve para o seu bem. Digo por uma experiência pessoal que foi difícil, me conhece há mais tempo, sabe que eu nasci com uma síndrome genética. E por conta dessa síndrome, o colágeno, ele é de uma forma diferente. Ele me chama de síndrome de Ehlers-Danlos. E por conta disso, muitas vezes meu joelho já deslocou e eu já tive muito sofrimento por conta disso. Eu já tive muitas limitações físicas por conta disso. Eu vejo que cada sofrimento foi providência do Senhor. Dá para me lapidar, para me ensinar no meio desse vale e para que Cristo fosse a minha visão, né? Tem uma oração puritana muito bonita, que o nome é Vale da Visão, acho que muitas pessoas conhecem,
e fala sobre isso, fala sobre como no meio do vale, né, Cristo é a nossa visão e de que suportar a cruz é usar a coroa. E aqui a cruz não é falar com orgulho, eu sofro, como muitas pessoas fazem, e esse é um pensamento anticristão, não é um pensamento bíblico. Muitas pessoas falam assim, Deus me deu uma cruz para carregar, essa é a minha cruz que eu tenho que carregar, como se isso fosse o que te leva ao céu. Esse é um pensamento romano, é um pensamento católico romano, não é um pensamento bíblico, como se o sofrimento fosse algo virtuoso, como se o sofrimento ele fosse algo para ser elevado, e não é isso, não é isso. A única virtude que há é conhecer a Deus, é usar o sofrimento para a glória de Deus. É usar o sofrimento para que o sofrimento aponte para Cristo. Durante o sofrimento, você buscar ao Senhor e ali você gerar frutos. Não por conta do sofrimento, mas porque apesar do sofrimento, você buscou o Senhor. Deus usa o nosso sofrimento para nos levar a conhecer mais a Ele. É um meio, mas não é um fim. Botar a cruz aqui significa morrer para mim mesmo. Significa no sofrimento eu não me prostrar. Significa no sofrimento eu não abraçar o sofrimento. Significa no sofrimento eu não pecar. Significa que mesmo no sofrimento, isso não me dá aval para pecar. Portanto, não é uma desculpa para os meus pecados. É isso que significa suportar a cruz diante do sofrimento. Nessa situação, eu pude conhecer mais ao Senhor. Diante de dificuldades que eu passei por conta disso, Deus me forjou ali, graça de ter a companhia de irmãos que fizeram visitas, que oraram por mim. Foi o amor da igreja que orou por mim, que intercedeu por mim, buscou me edificar nesse tempo. E mais importante é que você pode estar numa cadeira de rodas, você pode estar numa cama, você pode estar em qualquer situação mais terrível nesse mundo, de sofrimento, e em qualquer grau mais terrível de sofrimento. Mas se você tem a Cristo, você tem tudo. Se você tem a Cristo, você tem tudo o que você precisa. Como a Johnny falou, eu prefiro estar numa cadeira de rodas com Cristo do que fora dela, sem Ele. E ela descobriu isso através do sofrimento. Ela descobriu que a coisa mais preciosa que ela tinha era Cristo. Foi uma mulher que teve uma adolescência normal, cresceu se divertindo com os seus amigos, mas ela acabou tendo uma paralisia por conta de um acidente que ela sofreu. Por isso ela ficou paraplégica. Johnny, ela não era cristã, mas pela providência do Senhor e pela sua soberania, ela veio conhecer a Cristo por meio de um rapaz que trabalhou para a sua família durante a sua recuperação do acidente. Ali, ela compreendeu que mesmo ela tendo perdido tudo, mas ela tinha a Cristo. Aí ela compreendeu que ela tinha tudo de verdade, de fato. Assim como o salmista fala, a tua graça é melhor do que a vida. Johnny, hoje em dia, ela tem uma associação em que ela ajuda pessoas com deficiência, usa tudo aquilo que ela tem para o avanço do reino e para o evangelho. A história de Johnny me lembra muito a história da Eleanor Young, que eu não conhecia, mas que eu conheci no ano passado, assistindo a um podcast que o Paul Washer tem sobre missões, né, do projeto missionário dele lá nos Estados Unidos. E é um podcast muito interessante, então assista, é muito bom, de verdade. A Eleanor, ela foi uma jovem que ela teve óleo e, por conta disso, ela também ficou paraplégica. Mas, assim, a história dela é maravilhosa, é de, assim, uma preciosidade muito grande. É muito grande, assim, a história dela é muito preciosa. Ela foi uma mulher que, ela se tornou missionária depois, né, ela se dedicou a estar em missões. E, assim, ela é muito preciosa. Ela, desde pequena, ela já ali no hospital, ela, né, com a situação da crise que estava tendo de poliomielite ali, ela no hospital falando, né, a respeito do evangelho, falando de Jesus ali no hospital para as pessoas. Quando veio um missionário na sua igreja, ela falou que ela queria fazer aquilo também. E ela é uma menina de 10, 11 anos, paraplégica. Como é que era a possibilidade dela conseguir fazer isso? Bom, ela teve pais piedosos também, ela teve pais crentes no Senhor que ensinaram ela a amarem a Deus. Ela cresceu numa família assim, que amava ao Senhor. Entendeu isso, né? Aquilo que ela aprendeu com seus pais, ela levou adiante. Dificuldades, a sua deficiência não a paralisou, de que as suas limitações não foram limites para ela seguir a vontade de Deus, de que as suas limitações não foram limites para a sua obediência. Atuou em missões com tribos que eram de difícil acesso, muito difícil acesso, e ela atuou
ela traduziu muitas coisas para eles, conseguiu fazer isso pela graça do Senhor dali, porque eles viam assim, uau, essa mulher tem alguma coisa para falar, porque ela veio de longe nessa situação, nessa condição, né, paraplégica, e de que as pessoas pensavam que não era para ela, ficavam com medo, com receio, né, dela nessa situação. Ela está se lançando em uma missão, assim, sem muita perspectiva, né, financeira, do local e das condições, mas que a providência de Deus estava sobre a vida dela. Isso serviu de providência para que ela pudesse pregar o evangelho ali. E uma característica que todas essas mulheres tinham é que elas eram mulheres de oração. Todas essas mulheres, elas exerciam essa disciplina espiritual, de a gente estar diante do Senhor, de crer no poder da oração. Legal, porque você também pode anotar versículos, era isso que a Elizabeth fazia. Você pode anotar versículos e responder justamente aquele momento que você está passando com versículos. Se você está passando por algum momento de dificuldade, alguma coisa, você está colocando versículos que irão confrontar aqueles momentos. E você ir se lembrando e memorizando e decorando aqueles versículos. Mas é isso, minha irmã. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Obrigada por assistir até aqui. E até o próximo com a permissão do Senhor.